Porque saiu agora há pouco um índice importante, um número importante, o índice da inflação, o IPCA 15, o índice de preços ao consumidor amplo, que é considerado a prévia da inflação. É a inflação dos primeiros 15 dias do mês. Rodrigo Viga está de volta e traz para a gente os resultados. Diga, Viga. Aumentando ainda mais a emoção para o IPCA cheio, que vai sair do ano de 2023, né, de dezembro, mês de dezembro especificamente, compilando todo o ano de 2023, no começo do ano de 2024. Por que eu estou dizendo isso, meu caro Brown, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan? Porque esse IPCA 15, que é a prévia do IPCA, vem acima das previsões do mercado. O mercado estava apostando uma taxa na casa ali de 0,27, talvez mais perto de 0,30, mas ele veio um pouquinho acima, 0,33 era a taxa anterior e agora, no mês de dezembro, fechou em 0,40. 0,33 era novembro, 0,40 mês de dezembro. Com isso, o IPCA 15 fechou o ano de 2023, meu caro Brown, com uma taxa em 12 meses de 4,72%. O que isso significa? Se fosse o IPCA para valer, aquele que é olhado pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, pelo governo, estaria ali no limite, pertinho do teto da meta para esse ano, que é de 4,75%. Então, fica a expectativa de como vem o IPCA do mês de dezembro e como vai ser o fechamento de 2023. As apostas ainda são que o governo vai conseguir alcançar essa meta ali no limite e colocar a inflação dentro desse intervalo de tolerância. A meta é 3,25, com o intervalo de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, ou seja, a inflação não pode passar de 4,75 para respeitar esses parâmetros estabelecidos pelo governo. Por que a inflação está chamando a atenção nessa reta final? Que final de ano sempre tem aquele movimento, né, meu caro Brown, de impacto das festas de final de ano, tem também uma oferta menor de produtos agrícolas, e os produtos agrícolas, a grande safra, isso tudo ajudou a conter a inflação do ano de 2023. Agora, o que está puxando para cima são os preços administrados e também as tarifas. Por exemplo, a gasolina foi o item que mais subiu nesse ano, junto com passagens aéreas, entre outros setores. Então fica a expectativa de como vai ser o IPCA cheio do mês de janeiro e se efetivamente vai dar para colocar a inflação este ano dentro da meta. O fato é que o mercado está apostando que vai conseguir cumprir, porém vai ser ali no limite, relando, raspando esse teto de 4,75%, meu caro Brown. Vamos acompanhar, então. Valeu, Rodrigo Viga. Obrigado pelas informações. Bom dia, bom trabalho por aí. Amanda Klein e Cristiano Beraldo. Agora, as análises de vocês sobre esse resultado importante trazido pelo Viga, o índice do IPCA 15, alta agora em dezembro, 0,4%. E, Amanda, a gente até falava mais cedo, eu destaquei aqui quando a gente mostrou as capas dos jornais, você tocou nesse ponto também. O jornal o Globo hoje traz a informação de quedas nos preços dos alimentos em vários segmentos, né? Carnes caíram, aves, e chegamos a um patamar recorde desde 2017, o valor mais baixo. Acho que esse era o recorte, se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas aí vem sinais trocados, né? De um lado a gente vê a inflação subindo, por outro, números que aparentemente são mais positivos. Queria que você explicasse esse cenário para a gente. É isso, é a inflação mais baixa desde 2017, medido pelo INPC, né, que mede justamente a cesta de compras ali da população mais pobre. Agora, você tem razão, nesse IPCA 15, por exemplo, aferido, né, entre novembro e dezembro, você tem uma alta do preço dos transportes, principalmente passagens aéreas, voltando à passagem aérea, que também foi um tópico recorrente durante essa edição do Jornal da Manhã. Você tem uma alta no preço de alimentos, aí tem coisas específicas, cebola, batata inglesa. Isso tem muito a ver com chuva, com a onda de calor, enfim, são problemas específicos de safra de cada alimento, a gente sabe que tem uma variação. De qualquer forma, eu acho que a mensagem que passa aqui é ter ficado em 4,72, era um pouco acima do que estimava o mercado financeiro, a mediana lá das projeções da Bloomberg estava em torno de 4,58%, mas está abaixo do teto da meta, né? Então cumpre esse teto depois de alguns anos descumprindo. Em 2021 a gente teve uma inflação acima de 10%, 2022 ano passado acima de 5%. Então o brasileiro está há muito tempo convivendo com uma inflação alta, né? Desde aquele auge da pandemia a gente teve esse choque mesmo de preço e acostumou a se conviver novamente com uma inflação muito alta. Então uma reorganização, um controle desses preços certamente trará um alívio imediato para o bolso consumidor, isso que se espera que se mantenha assim no próximo ano, o que possibilita que o Banco Central, claro, o Copom,
reduza a taxa de juros, siga nessa trajetória de redução da taxa de juros e a gente tem um crédito um pouquinho menos caro, porque crédito barato no Brasil, enfim, acho que é uma esperança quase vã. Pois é, o problema, Amanda, é que a gente tem no Brasil esse cenário de inflação que é bastante diferente, por exemplo, de um cenário de inflação nos Estados Unidos, onde você tem uma renda que é 3 vezes maior do que a renda brasileira. Então você tem dinheiro e esse dinheiro vai movimentando o comércio e isso provoca inflação. No Brasil, as pessoas estão absolutamente sem dinheiro. Nós estamos passando por um momento muito difícil, por quê? Além da questão inflacionária, que foi um evento mundial e que o Brasil também teve que lidar com inflação alta, sobretudo a partir da pandemia, mas a gente tem um problema de juros muito alto, então tem muito dinheiro que sai do bolso do trabalhador para pagar juros e a gente tem um problema de carga tributária. Quando você vê esses números de inflação e que são comemorados como benefício, só que tem que lembrar o seguinte: o governo tomou medidas para aumentar tributos naquilo que pega o pobre brasileiro. Então, a situação das pessoas de renda mais baixa hoje no Brasil é muito difícil. O dinheiro ele vai saindo do bolso e as pessoas não conseguem ter nenhum tipo de programação, constituir algum patrimônio, ver a sua vida prosperar. Inflação é importante, atrapalha muito o desenvolvimento da economia, mas não é o único fator que a gente tem que observar no Brasil. A situação não é boa e eu não vejo nenhum tipo de medida sendo tomada para controlar o conjunto de problemas que afetam o brasileiro no dia a dia.